Glórias ao santo nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Mesmo assim não vou deixar me abater, pois na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza de quem está comigo, grande Deus Jeová. Eu vencerei. Aleluia. Meus amados, a internet pode cair, o aparelho pode travar, mas nós não vamos desanimar. Nós vamos continuar firme e forte na rocha. Até porque Jesus ele fala para nós: seja forte e corajoso. Aqueles que absorvem essa palavra e vivem ela, seja forte e corajoso, não vai se abater por nada e nem por ninguém. Não vai se abater por nada e nem por ninguém. Vai continuar firme na rocha. Vai continuar inabalável, como os montes de Sião que não se abalam. É por isso que Jesus ele fala para nós ser forte e corajoso. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra um inimigo incansável. É contra um inimigo incansável, perseverante, que não desiste. Porque ele trabalha todos os dias para colher almas. Ele é incansável. E é por isso que Jesus fala para nós: seja forte e corajoso. Porque para nós vencer, nós precisamos estar atento às instruções do mestre, aquele que nos trouxe até aqui. Se nós estiver atento às instruções do mestre, a gente se ouve um ditado pela aí, as pessoas fazem algo assim interessante e elas vão e lançam assim, né? Segue o mestre, mas se não for Jesus, não dá para seguir não. Se não for Jesus, não vai dar certo não. Se esse mestre que nós estamos seguindo as ordens, os ensinamentos, se não for Jesus, não tem como seguir porque não vai dar certo. Porque o único ensinamento que dá certo, que não falha, é o de Jesus. Esse daí nunca deu errado. Os ensinamentos de Jesus, se nós aplicar o que ele ensina, não tem como dar errado. Nós ouvimos muito nos últimos dias, através da internet, de mentoria, mentores. Ouvimos muito. E Jesus ele nos fala que ele nos deu a mente de Cristo, está escrito na palavra dele. Quando nós temos temor a Deus, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, Jesus nos dá a mente dele. Mente de Cristo.
Nós podemos ter ali a mente de Cristo. Sabe onde é que nós entendemos? Claro, quando Jesus fala que temos a mente de Cristo, quem é que tem a mente de Cristo? Quem tem temor a Deus. Quem dá ouvido à palavra de Deus. Quem se entrega para Deus. Quem para ouvir a Deus. Tem a mente de Cristo. Onde é que Jesus fala? Onde é que Jesus nos deixa bem claro essa passagem? Quando ele fala aquele que crê. Aquele que crê faz as obras que eu faço e outras maiores fará. Entende por que Jesus fala, através do apóstolo Paulo, que ele nos dá a mente de Cristo? Que ele nos deu a mente de Cristo? Entende? Nos dá a mente de Cristo. Porque ele fala, aquele que crê faz as obras que eu faço e outras maiores fará. Meu querido amado, estamos de volta. Deu uma caída aqui. Às vezes o celular trava. Mas nós não estamos travados, não. Todos nós que estamos aqui estamos totalmente destravados. Todos nós que Jesus trouxe aqui, ele trouxe para que a gente não fique travado, para que nós venhamos destravar. E através das nossas vidas, outras pessoas sejam destravadas também, ou seja, sejam livres. Livres. Sejam conduzidos somente pelo Rei dos Reis. O Rei dos Reis, Jesus Cristo. Jesus nos chamou para nós ser dependentes só dele, respeitar as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, mas depender somente só de Jesus Cristo. Depender somente de Jesus Cristo. Depender somente de Jesus. Glórias a Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Meu irmão Paraná, o senhor quer fazer uma participação? Escreve aí em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é... Vamos participar, meus amados, dessa live em nome de Jesus. Porque Deus chamou para a gente ser dependente dele. E quando é que nós somos dependentes dele? Quando é? Quando nós buscamos a Deus, quando nós damos ouvido, que nem nós estamos aqui. Aqui nós estamos aprendendo com o Espírito Santo, aprendendo com Deus, que nos fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós estamos aqui aprendendo como depender unicamente de Jesus. Jesus nos chamou para a gente depender dele. E quando nós estamos buscando este alimento, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e nós automaticamente, nós vamos colocando em prática no dia a dia, meus amados, daqui a pouco a gente entende o que Deus fala para nós. Que tudo já está feito. Tudo já está feito. E aonde essa live caiu, eu estava falando ali a respeito, onde Jesus falou para aquele homem, crê somente, ou seja, foi muitas situações para que ele viesse a parar, a desistir. O inimigo usou ali uma comissão que era da casa dele mesmo. Amém. Glórias a Deus. Aonde o inimigo usou ali a comissão ali da casa dele mesmo, para poder impedir que aquele milagre chegasse na casa dele. Olha o tamanho da astúcia do inimigo. Olha onde é que Jesus fala, onde nós precisamos ser vigilantes. Por que é que Jesus fala? Vigiai e orai. Por que tem essa ordem? Nós não podemos inverter a palavra do Senhor, inverter a ordem. Nós não podemos inverter a ordem.
Ele fala: vigiai e orai. Jesus ele fala pra gente: vigiai e orai. Nós precisamos estar vigilantes, meus amados. Nós precisamos estar vigilantes. Vigiar porque o inimigo está escrito. Ele veio somente roubar, matar e destruir. Glórias a Deus. Ô meu amado, a paz do Senhor. Amém. Tudo bem, pastor? Tudo na paz de Deus, meu querido. Você sabia Amém. que você sabia que o senhor é o primeiro que entra aqui a participar desses dias que eu comecei? É mesmo? É verdade. Verdade. Eu já Que convidei bom, aqui o Deus meu pastor e abençoe. outro, mas ainda não teve a oportunidade. Deus permitiu o senhor. Amém. Isso é muito bom. É Ó, muito bom. meu nome é Christopher, tá? Ali tá escrito Paraná Ônibus, né? Eu sou fã de ônibus. Eu Aham. tenho 22 anos e meu nome aí é Christopher aí, tá bom? Cristo? Christopher. Cristo. Ah, muito Isso. bem. Glória a Deus. Então, esse povo Amém. aqui que ouve a palavra com a gente, está conhecendo o Senhor e sabendo o seu nome. Uhum. É meio Deus complicado para abençoe. mim. Para mim é meio complicado. Mas pode Mas chamar de tudo bem, Cristo, meu pastor. querido. Pode chamar de Cristo se quiser. É mais fácil. Cristo. Amém, amém. Cristo. Amém. Pronto, meu querido. Me fala aí, o que é que Deus tem feito na sua vida? Jesus Cristo. Rapaz, Essa caminhada com Cristo. Deus tem feito muita coisa na minha vida, hein? Na minha vida e na vida da minha mãe. Amém. Amém. Olha, falar com você, O senhor Deus. tem Hã? quanto tempo você conhece a palavra? Olha, eu não sou de frequentar muito a igreja, sabe? Eu sou muito fraco na Ah, fé, pastor. A gente tava indo na igreja aqui em cima aqui, a gente frequentou por 4 anos, mãe? A gente frequentou por 4 anos. Aí a gente viu umas coisas erradas, assim, vamos dizer assim, sabe? Aí a gente não gostou sei, muito do que estava acontecendo dentro da igreja e a gente acabou saindo. Mas a gente frequentou sei. 4 anos, pastor. Aí a gente tá buscando novas oportunidades, sabe? Mas a nossa vida aqui, meu e da minha mãe aqui, eu falo pro senhor que não é fácil, não. Foi Deus mesmo na nossa vida aqui, porque a gente pensa assim, né? Vamos dizer, meu Deus, a vida das pessoas às vezes tá mais difícil que a nossa, mas às vezes a nossa tá mais difícil que a de muitos ainda, sabe? Porque a minha mãe, ela teve 2 vezes, né? Doença do câncer ali, né? E eu, né? Caí na depressão aí. Mas Deus esteve conosco a todo tempo, sabe, pastor? Deus esteve conosco ali todo o tempo, apoiando, colocou pessoas de fora, sabe? Pessoas de longe, familiares, assim, vamos se dizer que nenhum se importou com a saúde da minha mãe, né? Mas eu falo pro senhor que veio pessoas de fora, de outros estados, né, mãe? Ver como é que a minha mãe tava e Deus usou cada um ali que, olha, a gente fica surpreso como é que Deus usa as pessoas. Justamente, justamente, justamente. Então, o senhor tem presenciado a mão de Deus na sua vida aí, na sua Sim, família. O senhor tem bastante, presenciado. bastante, Pois é porque isso. Deus ele curou minha Pode mãe falar. 2 vezes, né, pastor? Quando o médico falou que se não resolvesse Deixa eu só pausar o volume aqui da TV. E pode falar, mãe. quando o médico falou que se a rádio não resolvesse, não teria o que fazer, eu falei para ele que para eles não, mas para aquele pai lá em cima sim. Bem lembrado. O médico, quando a minha mãe ela foi fazer os exames lá na oncologia lá, quando ela foi no médico, o médico falou assim que pra minha mãe que não tinha mais cura praticamente, sabe? Que não houvesse mais cura.
que se não desse o que eles faziam ali, não tinha como resolver mais o negócio da minha mãe. E minha mãe catou e falou pro médico, falou assim, mas o meu Deus é maior, né? E eu confio nele. E eu falo pra você, pastor, Aleluia. a minha mãe, ela é mais firme do que eu. A minha mãe, ela tem mais fé do que eu, sabe? Pensa numa mãe que ela é assim com ele. E eu falo pro senhor, Deus já conversou muito comigo, sabe? Muito, muito mesmo. Só que eu sou muito fraco na fé. Uma hora eu acredito e uma hora eu desacredito, sabe? E eu falo pro senhor, ele ali curou minha mãe 2 vezes, sabe? 2 vezes. Pensa numa mãe firme e guerreira foi ela. Porque tem muitas pessoas, pastor, que quando pega o atestado da doença, o agnóstico do câncer, né? A pessoa, eu já falei, mãe, a pessoa ela se entrega, ela acaba se entregando ali, tipo Uhum. assim, eu não vou conseguir, Verdade. né? Eu vou morrer. A pessoa ela desiste da vida, mas não é bem assim, sabe? A gente às vezes tem que lutar e batalhar por você mesmo, porque a vida da gente é uma só, né? A gente, eu vou morrer aqui e amanhã eu vou nascer de novo, não. E muitas pessoas acabam se entregando, sabe, pra morte ali, mas eu falo pro senhor, pastor, que a gente tem que persistir, sabe? A gente tem que lutar, continuar a vida. Se for na vontade dele, for assim, não, eu quero te levar, eu quero você pro meu lado. Aí a vontade daqui lá de cima, você entendeu? Mas enquanto você pega o exame, como é que fala, mãe? O diagnóstico, você tem que batalhar pela sua vida. Buscar a Deus também. Você tem que buscar Ele, porque senão. Meu amado, agora, eu entendo agora, porque a gente não está nem pensando numa palavra, quer dizer, a gente abriu uma passagem da Bíblia. Uhum. E na hora que eu apertei aqui para poder abrir aqui a câmera, Deus falava a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. Sim. E eu não conseguia falar em outra coisa. Eu tive que começar pela ali. Porque nós somos impulsionados pelo Espírito. Aham. Pessoas que ela sempre entregou a sua vida e fala para Deus que ela quer ser dependente dele, só que para isso nós sabemos que vai ter uma luta, uma peleja, para Sim. nós viver pelo Espírito. Não é verdade? Sim, é verdade. Porque para nós viver pelo Espírito é nós aprender a viver conforme está escrito. Se nós nos esforçar para viver conforme está escrito, a gente vai aprender a viver pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito não faz o que quer. Faz o que Deus ordena. Geralmente Deus vai falar algo com a gente ali no nosso pensamento e a gente não consegue fazer outra coisa. Uhum. E foi por isso que Deus permitiu o senhor entrar aqui e deixar bem claro Amém. muitas pessoas. Essas pessoas que estão conosco aqui, esse testemunho está fortalecendo muito. Porque realmente o que o senhor viveu aí era o caso daquela mulher. O senhor viveu com sua mãe aí, foi o caso daquela mulher. Ela lutou pela vida. Uhum. Ela botou a vida dela em risco. Porque uma pessoa leprosa naquela época não podia ficar no meio da sociedade. Sim. Ela era ali automaticamente pelo sacerdote, por todo mundo, ia ter que ficar isolada, afastada lá naquela sociedade. Ali como uma leprosa, o pessoal ia apedrejar ela. Entende que ela botou a vida dela em risco? Ou seja, pela vida dela. E esse testemunho. Oi? Opa, mãe. A palavra do pastor E tá deixa travando. essa. Muitas pessoas já não estão feitas ali. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar a foto aqui do meu velho. Você põe aí pra ele ver. Esperar eu voltar, que acho que a internet dele tá travando. E por isso Deus leva naquela palavra. Deu uma congelada aqui, mas o áudio saiu direitinho aí? Saiu, pastor. Acabou ficando parado, mas saiu algumas coisas. Então, quando Deus leva a gente em uma palavra aqui na Bíblia, seja de Gênesis a Apocalipse, é porque ele sabe que as pessoas estão vivendo aquilo ali, estão precisando daquela palavra. Aquela palavra vai mudar a vida das pessoas. E, pastor, Aquela palavra, ou seja, Jesus. você falando da Pode mulher falar. do fluxo de sangue, a minha mãe, quando ela tava com
com câncer ainda ali, minha mãe sempre escutava essa palavra, sabe? Ela sempre escutava. E ela sentou aqui do meu Era lado Deus falando. agora. Eu vou mostrar a minha mãe pra você ver. Ela vai conversar com você um pouquinho, tá bom? Amém. Paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus, Amém. tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Amém, glória a Deus. A senhora é um milagre vivo. Sim, É um milagre. certeza. Pois é. Deus, ele sempre vai falar com a gente naquela palavra, ou seja, muitas pessoas, por falta do entendimento, ela não tem o discernimento ainda. Quando Deus usa alguém e fala naquela palavra com a gente, então a gente abre a Bíblia naquela palavra, tem pessoas que ela não entendem o que Deus está falando, ou seja, ali é a oportunidade e o milagre chegou. Sim, Só que muitas pessoas, por falta de entendimento, ela não tem a vigilância, aí deixa o inimigo roubar. Aí o inimigo chega lá e diz, não, fulano, tem que fazer assim, tem que ser assado, não acredita nisso, e lá vai. O inimigo, ele rouba. verdade. E nós temos que estar vigilante. Eu falando aqui para o nosso irmão, Krista, vai ser Krista mesmo, fica mais fácil para mim. Pode chamar, Eu estava pastor. falando para ele que ele é o primeiro a participar. Quer dizer, vocês aí são o primeiro a participar com a gente aqui na tela. Amém. Amém. Nós bom. testemunhando as maravilhas de Deus, que Deus está fazendo hoje. A palavra diz que Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Aquele que fez milagres lá atrás, ele continua fazendo. Isso. Mostra pra ele meu recheio. Vê se com eles consegue ver. Pastor, eu vou. Palavra de Deus. Vamos ver se. Acho que a live travou. Opa, mas segura aqui, deixa eu lá atender. Deixa eu mostrar. Espera só um pouquinho, pastor. Tá bem. Olha, eu vou tentar mostrar pra você o meu raio-x dessa última cirurgia que eu fiz. Vou ver se você consegue ver. Não sei se vai dar pra ver. Foi no osso. Essa foi a segunda cirurgia, foi feita no osso. Onde ele arrancou 11 centímetros do meu osso do fêmur e colocou essas duas placas. Eu estou vendo perfeitamente. Foi Glória a colocado, Deus. foi colocado duas placas com 15 parafusos. E dessa segunda vez que eu tive, né, como foi no osso, foi só num lugar. No resto do corpo, assim, graças a Deus, não teve. Travou, né? Não, filho, não. E a senhora continua fazendo normalmente. Não entendi. Os movimentos, tudo perfeito. Os movimentos. Faz 7 meses que eu fiz cirurgias, né? A cirurgia. E eu tô com muleta. Aí, quinta-feira eu fui no médico e ele me liberou pra mim usar agora só um lado da muleta. Mas minha recuperação tá muito A senhora falou boa. que tem quantos dias? Tá com 7 A meses que senhora eu falou fiz que tem quantos cirurgia. dias? 7 meses. 7 meses. Sim. 7 meses. Quando a primeira vez que eu tive, eu comecei a fazer quimioterapia. As quimioterapias não resolveu pra mim, elas não teve efeito. Você conseguiu mostrar pra ele, né? Mostrei, filho. Eu fiquei careca, passei todo aquele sofrimento e quando foi pra mim fazer a minha quinta quimioterapia branca, que eu já tinha feito 4 vermelhas. E daí quando eu fui fazer a quinta branca, o médico me examinou e aí ele não sabia o que ele ia fazer comigo, porque a vez do meu tumor ele diminuir, ele cresceu. Ele ficou enorme, do tamanho de uma laranja. Aí o médico pegou e me mandou para o médico da rádio, né? Mudou todo o meu protocolo. E quando eu passei pelo médico da rádio, ele falou para mim assim, olha, a quimioterapia, ela é muito forte. A gente vai tentar a rádio, se ela não resolver, não tem o que fazer. Ele falou isso na minha cara. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, doutor, para vocês pode não ter, mas eu creio naquele pai lá em cima.
e ele que dá a última palavra. Então eu acredito nele. Não me importa o que o senhor falar pra mim. Aí ele falou assim: "Ah, mas eu tenho que falar pra você". Eu falei: "Tudo bem, o senhor pode falar o que o senhor quiser, mas a minha fé é naquele pai lá em cima". E eu fiz as rádios, diminuiu um tanto bom, fiz cirurgia, graças a Deus não teve perigo nenhum, não abriu nada. E tô aqui. Tive agora a segunda vez e continuo aqui, firme. E eu falo que aquele Deus que fazia milagres lá atrás, há anos, né, milhões, então assim, ele continua fazendo. A gente tem que acreditar, a gente tem que crer, a gente tem que buscar. Eu sou prova viva disso. É, você não sabe o quanto está nos fortalecendo esse testemunho de vocês, porque a maior pregação é os testemunhos que vai acontecer na nossa vida. Tem. E eu falo Você assim, sabia? a gente tá meio afastado da igreja, sabe? Mas assim, eu não sou batizada, meu filho não é batizado, e mesmo assim Deus age na vida da gente. A gente tem que ter fé e buscar. Eu sei que uma hora ele vai tocar no meu coração, ele vai chamar. Então, a gente continua com fé. Não, ele não vai chamar, não. Ele já chamou há muito tempo. Ele Verdade. não vai chamar mais, não. Não vai chamar mais, Verdade. não. Isso, isso é uma questão de, de oportunidade. A oportunidade Deus já deu. Sim, Deus deu a oportunidade pra gente desde quando a gente nasceu. sim, Desde quando a gente nasceu. Essa foi a maior oportunidade. E nós fomos seguindo e alguma coisa aconteceu para nós chegar até ele. Alguma coisa sim. aconteceu na nossa vida. Comigo foi assim. Ah, Alguma coisa aconteceu. comigo também. Tem Pois aquele é. ditado, não vem por amor, vem pela dor. Eu fui pela dor. Sério, eu fui Então pela foi dor. dois. Fui pela Aqui foi dor. outro pela dor. Só tem uma coisa. Eu fui pela dor e hoje eu não abro por nada. Não, porque já foi muita coisa. Já foi muita coisa que aconteceu que eu acredito que uma live de um dia ou uma noite não dá para contar tudo, não. Ah, mas na minha vida, na vida do meu filho aqui também não é diferente, muita coisa também. Antes de eu descobrir o câncer, de eu ter o câncer, eu cuidava do meu pai, que ele tinha sofrido AVC, da minha mãe, que a gente tinha sofrido um acidente, daí minha mãe não andava direito, e de uma tia minha que ela era especial. Ela era igual uma criança, sabe? E aí, o que que aconteceu? Meu pai faleceu. 3 meses depois que meu pai faleceu, a minha tia faleceu. Aí eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Minha mãe morou 7 meses comigo e minha mãe também faleceu. Então, assim, em um ano eu perdi tudo, porque eles eram tudo para mim, sabe? Eu tava com eles todos os dias. Então, assim, para mim foi muito difícil. Para mim e pro meu filho, né? Porque esse daqui me Foi um ajudava e baque, ele né? continua me ajudando, né? Aí, quando eu consegui, falei assim: não, agora eu vou me erguer, vou trabalhar, né? Vamos dar um jeito na nossa vida. Aí eu descobri o câncer. Então dá para entender que foram batalhas bem pesadas. Tem bastante. Bem pesadas. Só que o que é que Jesus fala a respeito de tudo isso? É que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É Sim, tudo. E esse tudo é justamente as coisas desagradáveis, as coisas ruins que vai surgindo. sim. Porque hoje eu entendo perfeitamente que se as coisas não tivessem apertado comigo lá no mundão, hoje eu não conhecia o poder de Deus. Eu não conhecia, não. Porque hoje eu entendo claramente que a gente se conhece.
Se lá fosse só subindo de patamar, ixi, eu não tinha chegado aos pés de Jesus, não. Eu tenho certeza disso. É, que Mas aí nem. Deus percebeu que desmoronasse tudo. E É cooperou assim, para o é bem. assim na nossa vida aqui. Não, não. Cooperou para o bem. Hoje eu louvo a Deus e hoje eu não troco a missão, nem Jesus, por nada, nem por ninguém. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem que quem quiser ficando pelo caminho, vai ficando, que eu não vou trocar, não. Tá certo. Não é. Por quê? Por quê? Porque eu sei de onde ele me tirou. Sim. E você Eu sabe sei, eu sei de onde ele quanto me difícil tirou. que foi. É. E outra, e para nós que conhecemos a palavra, porque conhece é quem dá ouvido à palavra do Senhor. Sim. Nós não ouvimos a palavra por nós mesmos, é Jesus que nos escolheu para ouvir a palavra. Sim. As pessoas que elas são ligadas na palavra do Senhor, que ela ouve, mesmo sem ser batizada, mesmo sem ela ter feito uma decisão, ela está ali porque Jesus já tem um negócio com ela, Jesus já que trouxe ela. Sim. Jesus trouxe aquelas pessoas. O E mais é questão de detalhe. eu creio que assim, que Deus assim, ele usa as pessoas para falar com a gente. Porque antes de eu saber do meu diagnóstico, é, foi feita uma oração, uma pessoa que não me conhece. E eu fiquei tranquila, assim, sabe? Fazendo a oração e ali orando, orando. E Deus falou que a minha batalha ia ser difícil e não ia ser fácil. Só que era para mim crer nele. Aí falou assim para mim assim que foi o jeito dele me chamar para perto dele. Porque quando ele colocou um negócio pequenininho assim em mim, não teve resultado. Porque quando você coloca uma isca pequena num anzol, o peixe ele só vai comer pelas beiradas, assim, ele não vai ser fisgado pelo anzol. E ele falou, coloquei um negócio maior em você para você poder vir até mim. E foi o que aconteceu. E deixa eu lhe falar a respeito do testemunho e que você está falando, porque Deus causa uma situação para poder falar com a gente. Sim, O que Deus tem com vocês é muito grande. Eu acho que vocês já entenderam isso. sim, É uma obra muito grande. Porém, só depende de vocês mesmos, depende de apenas uma decisão. sim. Tomou a decisão, se prepara que o negócio é forte. Não, porque Deus vai mostrando para a gente de diversas formas para poder usar alguém para falar. Assim. Travou. Porque às vezes a gente se segurou na decisão ainda, por falta do entendimento. Quando a gente entrega, aí pronto, a gente vê o céu na terra. Verdade. Através qual é o maior propósito que a gente chama? O propósito das pessoas. Segura aqui, filho. Vou terminar. Vai lá, meu. Não teria. Aí Deus deixou bem claro que é pela aqui, não é para parar mais. Não pode parar mais. Por quê? Porque é pessoas que estão espalhadas de mundo afora. Então, quando Deus ele chama a gente, é justamente para isso, para nós entender. E o que é que vai abrir a nossa visão? É uma decisão. Tá bom, velho. Pode ir falando, tá, pastor? A mãe tá escutando. E nós entender que é uma decisão sem volta. É sem volta. Só que quando a gente entende, é maravilhoso. A gente é que não quer voltar mais mesmo. Nós é que não queremos voltar mais de jeito nenhum. Não quer mais. Porque é maravilhoso. A gente vê Deus usando a gente e a gente falando, pregando e as coisas acontecendo. A gente vê as coisas acontecendo naturalmente. Sim. A respeito de quê? Uma decisão e uma entrega. Ou seja, no negociar o que Deus colocou na nossa vida.
Não? Ou seja, não parar por nada nem por ninguém. Nós seguindo o propósito que Deus chamou a gente. Por quê? Porque os instrumentos de Deus, as pessoas que Deus chama, homens e mulheres que se entregam, não é por questão de perfeição, porque não existe ninguém perfeito. Quem é perfeito? Ninguém. Porque o inimigo, ele vai trabalhar na mente das pessoas que ela não pode ser aquele instrumento poderoso, porque ela vive assim, porque faz assim, porque faz assado. Se nós for botar as falhas de cada um de nós, misericórdia. Se a pessoa, se Jesus fosse estampar as falhas de cada um de nós, Nossa. não é verdade? Porque É uns verdade. é uma área, outra em outra, outra em outra, outra em outra. Meu irmão, Deus só quer. Por que é que Deus fala a respeito do poder da fé? Por que é que Deus fala a respeito do poder da fé? Porque Ele quer que nós tenhamos fé, que nós usemos a fé em prol de vidas. Tá pregando foi na coisinha, mas eu tô escutando. Uhum. Deus quer que a gente use a fé. Aí quando a gente observa que a fé já fez grandes maravilhas na nossa vida, a gente já imagina já Deus operando através da nossa vida, na vida das pessoas. Sim. A gente já vê isso. Através da nossa vida, Deus faz primeiro na nossa vida, para nós entender. E aí quando a gente entende que o propósito é pessoas, aí pronto, aí é que a gente não abre mão, porque Jesus desceu à terra por causa de pessoas, por causa de nós. Quando a gente entende que Jesus se permitiu, se Jesus não quisesse, nem na terra ele precisava descer para mostrar que ele é Deus. Não é isso? Sim. E ele se permitir toda aquela situação. Você já imaginou o tamanho do amor de Deus por nós? É muito grande o amor dele por nós. Não é verdade? Por quê? Aí, esse dia eu meditando, eu vim entender que o inimigo implantou na terra o pecado e através do pecado a morte, através do ser humano, em mais semelhança de Deus. Jesus também se transformou em mais semelhança como nós, se materializou em forma humana e veio cá e venceu Satanás. Ele não caiu de homem, de forma de homem, só ele não caiu. As pessoas vão dizer assim, não, mas por que ele era Deus? Não, ele se materializou. Ele ficou com nem nós. Veio comer comida, veio fazer o que a gente faz no dia a dia. Você já imaginou que amor é esse? Tem como explicar? É sem explicação, né, pastor? Não O tem amor explicação. dele. Aí ele veio mostrar para nós que ele quer usar pessoas que nem nós em prol do reino dele, ou seja, para nós ganhar almas para o reino. Meu irmão, isso não tem dinheiro que pague. Uhum. Não, nós somos instrumento de Deus, porque a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. Aonde Deus manda os seus servos, ou seja, pessoas que tomam uma decisão, que tem temor a Deus, aonde tem uma pessoa de Deus, meu irmão, ali que manda ali não é as leis da terra, que manda ali é a lei do céu. O céu baixa ali, você entende? Sim. Você entende que o céu desce ali quando tem uma pessoa de Deus nos lugares? Sim, pastor. É que Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. Uhum. Meu irmão, isso é muito bom. Nós vemos que nesse mundo a gente vê muitas coisas horríveis, mas Deus tem muitos instrumentos dele. Ele fala que nós somos a luz. Em meio deste mundo de treva, Deus tem os seus luzeiros, que são o povo que teme a ele. E é por isso que Deus ainda não deu fim nesse mundão. Porque tem muita gente ainda para ser conduzido ao reino dos céus. E o instrumento, sabe quem são? Somos nós. Estamos. Se eu acho que nós estamos conversando aqui. A live dele parou de novo. E existe por acaso nisso? Você ouviu, não? Não consegui, pastor. A live cortou de novo. Então, eu estou dizendo assim, Deus permitiu o senhor, sua mãe, participar aqui na tela pela primeira vez. Uhum. Essa participação. Já até convidei outras pessoas, mas ainda não deu. Aí, se eu acho que tem por acaso, não existe por acaso com Deus. Não. Não existe. Nada, na verdade, nada aqui na Terra é por acaso. Nada. Então, nem prova, nem luta. Eu vi que você tava numa outra live, que tinha bastante gente participando. Aí acho que você... pastor Eliseu. Aí você tava falando, aí depois logo você saiu, que eu acho que caiu a internet. Caiu. Aí foi onde Caiu. eu te mandei mensagem.
E olha pra você ver como é que é, nós nem se conhece. Eu nem sei Mas onde é no que... caso, o senhor não tinha participado aqui ainda, não? Não, pastor, eu aqui com você não. Mas lá com os meninos lá onde você tava, eu já tinha visto. Então foi a primeira vez aqui. Foi, aqui aí é a primeira vez. O senhor é da onde? Pode, mas pode comer. Cortou de novo? Cortou. Então, Acabou cortando de novo a live, pastor. eu sou da Tá Bahia. bem. Ah, da Bahia. Mas Nossa. Nossa, tá cortando, a live tá cortando ainda. Baixa Grande, Bahia. Baixa Grande, Bahia. Tô em Baixa Grande. Tá, tá conseguindo escutar agora, pastor? Sou baiano. Baixa Grande. Pelo amor de Deus. Muito saudade. Tá, é mesmo? Uhum. Ainda tá, acho que caiu a live dele lá. Tá ruim a coisa, né? Tá. Eu consegui, ô pastor, você tá me escutando agora? Não voltou ainda. Então, eu tô escutando perfeitamente. A live acabou caindo de novo. Tá travando. Tá travando. Eu acho que travou de Eu tô novo. escutando perfeito, tá me ouvindo, não? Mas acabou travando, pastor. Acho que, eu não sei se acho que é a sua internet. Abre aí, foca nós nas orações dele. É a internet mesmo. É, É a internet. acabou caindo. E agora, tá ouvindo? Agora tá assim, agora voltou ao Ah, tem normal. travado mesmo. Foi a internet. Ah, foi a Eu internet só mesmo. Eu tô escutei. vendo aqui que ela deu uma fugida mesmo. Eu só vi que o senhor é da É porque Bahia. aqui tá Ah, Baixa Grande, Bahia. Baixa Nós Grande. aqui, nós é do Paraná. É, o nome aí tá dizendo, né? É, Paraná. o nome já diz tudo. Paraná ônibus. E é uma distância boa, né? É uma distância boa, né? É longe, hein? Bem longe. Muito longe. Rapaz, que encontro Deus preparou hoje, hein? Amém. Rapaz, não, esses milagres que têm acontecido na vida de vocês têm edificado muito a gente aqui. Amém. Todos nós que estamos aqui têm edificado muito. Uhum. Porque a gente vê que a palavra de Deus, ela é para hoje. E, e Deus está fazendo do Cachorro. mesmo jeito que está escrito, do mesmo jeito que está escrito, para que outras pessoas que, por falta do entendimento, tenham ouvido Deus falar através de pessoas, através da palavra dele, e ela muitas das vezes está sofrendo porque ela ainda não creu, não tomou posse. Uma coisa que você dependia só dela, para ela não passar por todo aquele constrangimento e sofrimento na mente. O inimigo trabalha na mente. Trabalha. Aí Deus fala para a pessoa, né? Deus fala para a pessoa que através daquela palavra que Deus está falando, que Deus já curou aquela pessoa. Mas Deus já curou aquela pessoa. Se aquela pessoa entendesse isso, ela não ia mais sofrer psicologicamente, ela é só esperar o processo. Uhum. Tranquilo. Ela ia esperar o processo tranquilo. Por quê? Porque a cura acontece na hora. Sim. A cura acontece na hora. Deus fala com a gente já entendeu. Quando Deus fala com a gente naquela palavra, é porque ele já fez, ele está falando direto com a gente. Que do mesmo jeito que ele fez com aquela pessoa, ele está fazendo hoje.
Aí pessoas, por ela não entender isso, o inimigo vai castigando ela ali, ó, no processo, sendo que ela já está curada. Porque a cura acontece na nossa mente. Verdade, pastor. Assim como pensei, está escrito em Isaías 24. Em Isaías 14, 24 fala assim: assim como pensei, sucederá. E como determinei, se efetuará. E essa palavra nos confirma no Novo Testamento. E daí o Velho Testamento, Jesus confirma no Novo Testamento que ele nos deu a mente de Cristo. E para deixar mais fácil entendimento, ele faz as obras que eu faço, outras maiores. Aí eu quero para todos aqui entender essa palavra aí, é o próprio. Nós vivemos, a gente não pode, não tem como parar mais. Porque a gente não determina com certeza. Com certeza não é uma coisa da cabeça, é o que Jesus nos ensina. Ele falou, Se quiser contar para outras pessoas, pode. é a palavra dele. O meu entrou na live e acabou com ele. Toda a história. Aí o que Deus fala? Ó, Pastor, tá cortando de novo. Ele liga agora. Deus liga um do outro. Nós estamos. Aí Deus liga a dele, falando com um milagre atual. Aí Deus liga cortando agora na vida de vocês. Tá ouvindo aí perfeitamente? Agora sim, agora voltou ao normal. Então, Deus ele liga a palavra dele com um milagre nos dias de hoje, atual, porque assim como vocês, são muitas pessoas que têm presenciado esses milagres, têm vivido, melhor dizendo, na sua vida, mas tem pessoas que ela não conta. Tem pessoas que ela tem vergonha. Por quê? Porque um testemunho edifica muitas pessoas, porque a Bíblia ela é de testemunho. Uhum. Toda a Bíblia ela é de testemunho. Aí tem pessoas que ela nem conta no presente, nem conta aqui no virtual. Ela não conta, porque isso ajuda muitas pessoas, edifica muitas pessoas. A maior pregação se chama testemunho, porque a pessoa vai entender, não. Se acontecer na vida daquela pessoa, vai acontecer na minha também. Tem pessoa que está passando aquele processo pesado, e o inimigo ali, por falta do entendimento, o inimigo roubando ali a palavra da mente daquela pessoa. Aí quando ela vê um testemunho, a pessoa falando o que aconteceu na vida dela, aí aquela pessoa recebe, diz, não, já que aconteceu, vai acontecer na minha também. Então, o testemunho é uma das maiores pregações, se chama testemunho. Testemunho. Sim. O Então, testemunho, pastor, o testemunho de muitas, não só o nosso, como a gente acabou contando aqui pra você, mas às vezes o testemunho salva vidas também, sabia? Às vezes uma pessoa tá passando vamos dizer assim, um aperto no coração, e dependendo o testemunho que a gente fala, a gente consegue deixar a pessoa mais animada e mais com fé com esse testemunho que a gente conta. A internet dele, acho que a internet dele travou de novo, minha mãe.
Depois eu vou falar, Verdade. depois eu vou falar pra ele me chamar no Whats. Glórias a Deus. Amém. Pastor, você conseguiu escutar? É que a Agora, internet quando ela nos edificou, caiu de novo. eu consegui, eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo Que bom. perfeitamente. Perfeitamente. Deus Eu continua abençoando vou. sempre em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar depois o meu contato ali aqui pelo TikTok. Depois, se quiser chamar nós lá no WhatsApp, lá pode chamar, pastor. Se quiser, não sei Amém. se o senhor, não sei se o senhor tem igreja, mas se o senhor quiser falar Sim. do nosso testemunho aí para algumas outras Amém. pessoas, pode falar. Pode falar que você teve o privilégio de conversar com duas pessoas do Paraná aqui que contou o testemunho. É que nem você falou, se a gente for para conversar de verdade mesmo que Deus fez para nós, a gente Verdade, fica verdade. 5 dias conversando. Mas se o senhor Verdade. quiser falar lá na igreja, lá pode falar, pastor. Não, vamos conversar sim. Vamos falar. Amém. Vamos conversar. Sim. A Mas mãe, a mãe também comentou agora, que a mãe também está escutando também. Ela foi fazer foi o. bênção e maravilha. Todo o povo aqui foi edificado. Em nome de Uhum. Jesus. Amém. A mãe falou assim que daí ela É. manda, a mãe manda até a foto ali, né, dos negócios do médico lá, dos testemunhos, porque o que a mãe tem ali também é muita coisa também de testemunho também. Amém, amém. Pronto, nós vamos começar a conversar pelo Zap. Se eu manda seu número. Mando sim, pastor. Na verdade, na verdade, o meu já tem na tela no perfil já tem meu número. É o mesmo do Zap. Então, eu fui mandar mensagem ali nesse contato que tem ali, que tá no TikTok, só que apareceu só por enviar por SMS. Não, mas é o mesmo do Zap. Você pode botar ele no Zap que vai sair, vai cair. Vai aparecer lá? É o mesmo do Zap o número ali. Tá bom. Daí eu Amém? vou pegar o número lá, eu te mando uma mensagem. Amém, amém. Deus continua abençoando sempre. Vou seguir com a mensagem em nome de Jesus. Amém. Só que nos edificou muito. Foi muito Amém. forte. Foi. Amém. Deus continua abençoando sempre em nome de Jesus. Amém. Eu vou te Aleluia. mandar, eu te mando um oi lá. E, pastor, Amém. é muita coisa assim, sabe, para contar pro senhor mesmo o que Deus fez na nossa vida, sabe? Até na minha, sabe? Eu sempre conversei com ele no meu quarto, sabe? O que eu sinto, o que eu sei, fica ali no meu quarto. Então, assim, na minha época, quando eu tinha 18 anos, eu pedia muito para Deus um emprego. E eu sou apaixonado, né, por ônibus. E É. eu falava para ele, "Filho, eu quero o meu primeiro emprego numa empresa de ônibus." E eu falo pra você, sempre conversando com ele, em oração. E um dia eu não conheço essa pessoa ela mora em São Paulo, só que minha mãe conhece, que já foi amiga da minha mãe lá, no tempo lá. Só que essa pessoa hoje ela mudou de vida, ela virou pastora e hoje ela tem igreja em São Paulo. E ela entrou em contato com a minha mãe. Falou assim: olha, Deus falou comigo, tá? E viu seu filho usando. Como é que é, mãe? É uniforme? É roupa social, não é? Ela falou assim que foi falado assim que o que você pedia todas as noites ele ia realizar. Isso. O que eu pedia todas as noites ali no meu quarto ali, Deus ele ia realizar, né? Aí ela contou pra mãe que seria numa empresa, Roupa social. não seria numa empresa de ônibus, mas que ela via eu com uma roupa social, né? Foi azul que ela falou, né, mãe? Uma roupa social azul, né? E pastor, naquele dia, naquele dia lá, eu falo pro senhor que eu tinha uma entrevista de emprego
em uma fábrica de coxinha. E essa fábrica de coxinha foi de um pastor que arrumou pra mim, que era pra mim lá. Ele arrumou pra mim, conversou lá, e eu fui lá e tava tudo certo. Era pra mim começar a trabalhar no dia seguinte nessa fábrica da coxinha. E aí, na minha cidade, tinha chegado ônibus novo, né? E eu, apaixonado por ônibus, eu fui na garagem conhecer esses ônibus novos, né? É uma coisa diferente, né? Vamos ver a novidade. Cheguei lá na garagem, o Leozé, que é o chefe de lá, já me conhecia. Ele olhou pra mim e falou assim: "Você não desistiu disso aí ainda?" Eu falei assim: "Não. Eu gosto disso. Eu amo o ônibus, essa é a minha paixão." Aí ele falou assim: "É mesmo?" Eu falei assim: "Ó, meu sonho é poder trabalhar aqui." Eu falei assim: "É mesmo? Entra no RH ali. Entra no RH, vamos conversar." Pastor, eu falo pra você, eu tinha todos os papéis que eu tinha entrevista de emprego. Eu fui à entrevista de emprego de manhã cedo na coxinha, já tava com os papéis tudo na bolsa. E fui na garagem. Ali ele fez tudo que tinha que fazer e eu ganhei meu primeiro emprego na empresa de ônibus. E eu usei roupa social, né? A roupa azul ali. E eu agradeci, sabe? Depois eu fui na igreja lá e agradeci o pastor, né? Porque, poxa, ele me ajudou também a arrumar um emprego, né? Lá no negócio de coxinha. Mas Deus não tinha algo pra mim, não na coxinha. Ele tinha algo pra mim já planejado já. E nossa, foi uma alegria danada. Eu só não soube abraçar, pastor. Eu falo pra você que eu não soube abraçar. Eu fui muito moleque quando eu entrei lá, sabe? Meu Deus do céu, eu queria mandar mais do que o patrão. Aí não deu muito certo e eles mandou embora. Mas foi aprendizado, pastor. Foi Mas aprendizado, se sabe? cumpriu, mas se cumpriu, Sim, né? verdade. Ou seja, aquelas petições, aquelas orações, Deus ouviu. Uhum. Deus ouviu. É só uma questão assim da gente entender o poder que Jesus nos trouxe através da fé. Sim, verdade. Ele fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo, recebe. E tendo muita fé. Tudo. Depositando a fé É, nele. recebe. A Sim. palavra E de Deus ele não, cumpre. a palavra, a palavra de Deus não falha, não, não falha. E quando nós pedimos algo a Deus, quando nós falamos com Deus, nós precisamos estar atento. Aham. Nós precisamos estar atento, porque ele vai usar de uma forma com que a gente entenda. Por quê? Porque o inimigo ele rouba oportunidades. Ele rouba oportunidade. Então, quando nós estamos atentos, a gente vai ver as coisas acontecendo ali. Uhum. Para a gente não perder a oportunidade. Como nós estávamos falando aqui, a respeito de Jairo, que ele ia ali para poder, com Jesus, Jesus ia na casa dele, e depois veio alguém e disse, não precisa incomodar o mestre mais não, que lá já morreu já. E Jesus disse para aquele homem assim, ó, crê somente. Ou seja, crê na minha palavra, no que eu estou te falando, que é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Se nós crê na palavra do jeito que está escrito, meu irmão, e nós não deixar o inimigo usar alguém, fulano, ciclano, ou usar situação difícil para poder a gente desacreditar, por quê? Deus trabalha na certeza. Lembra aquela passagem que Jesus ele fala, se tiver a fé pequena, e disser aquele monte, sai e não duvidar, porque nós não podemos ter dúvida da palavra, do que Deus fala com a gente. Se nós tiver a certeza, meu irmão, vai acontecer. Vocês são prova Sim, disso. sim, verdade. E vocês são prova disso. Então, o nosso propósito, que Jesus chamou para pregar. E a internet dele caiu de novo. Tava prestando um EP lá, depois vocês conversam pelo WhatsApp. Porque tá ruim. É, dá pra eu conversar por chamada de vídeo lá. É, ué. Fala pra ele.
Glórias a Deus. Aleluia. A internet caiu aqui, mas nós estamos de pé. Estamos de pé e vamos concluir essa live em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvor. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Glórias ao santo nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus tem feito muitas maravilhas. Muitas maravilhas. Glórias ao santo nome de Jesus. Aleluia. Dulcilene Anjos. Glórias a Deus. Glórias ao santo nome de Jesus. Como nós ouvimos, Deus tem feito obras maravilhosas por esse mundo afora. E ainda agora há pouco nós estávamos ouvindo o testemunho. Olha o meu querido aqui. Nosso querido Paraná Ônibus. É o nosso irmão Christopher. Mas eu acho melhor Christopher. Porque Deus tem feito maravilha. Nós podemos contemplar e entender e ver que Deus ele continua. Glórias a Deus. É a internet que caiu. Caiu aqui, mas nós estamos de pé. Glórias a Deus. Amém, meu querido. Amém. Nós vamos se falando. Nós vamos se falando porque o testemunho aí de vocês, de você e de sua mãe, Cristo, é tremenda. E tem nos edificado, tem nos ajudado, tem deixado a entender aqui para todos nós que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, ela se cumpre hoje. A palavra do Senhor, ela se cumpre, sempre se cumpre hoje. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre hoje. E aí tá a primeira participação desses dias. A primeira participação aqui, que nós temos direta, foi um testemunho assim, tremendo. Era justamente aquilo que Deus falava no meu coração lá no início da live. Aonde eu abri a palavra em Apocalipse, mas o Espírito Santo me levou naquela mulher do fluxo de sangue, onde ela passou muitos anos, 12 anos. A palavra diz que todos os recursos que ela tinha, ela usou. Ela usou. E a palavra diz que nada resolveu. Agora, no dia que ela teve um encontro com Jesus, aí tudo mudou. Tudo mudou. E quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, nós estamos de encontro com Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus nos fala que onde tem 2 ou 3 falando do nome dele, ele se faz presente. Então,
Todas as vezes que a gente para ouvir a palavra do Senhor, a gente está se conectando no próprio Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. É a oportunidade que aquela mulher teve naqueles dias. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós estamos diante daquela mesma oportunidade. E o que é que nós precisamos fazer? Só crer. Jesus fala só crer. Esse testemunho nos fortaleceu muito. Nos fortaleceu muito. E aqui Deus ele nos dá uma direção. Deus nos dá uma direção aqui, meus amados. Todos que nos acompanham aqui, que está chegando, que acompanha o perfil, nos acompanha a palavra de Deus, que entra aqui, Deus nos dá uma direção. Quem tiver um testemunho, nós vamos abrir a oportunidade aqui para as pessoas testemunhar. Porque o testemunho edifica todos nós. Os testemunhos é Deus falando para nós que Ele não mudou. A palavra dele é poderosa hoje. A palavra dele é para agora. A palavra dele é para hoje. Jesus continua curando. Nós só precisamos absorver a palavra. Só precisamos crer. Não deixar o inimigo roubar, ou seja, tirar o foco. Tirar aquela certeza da nossa mente. Nós não podemos deixar. Nós temos que ser vigilantes. Quando Deus ele abre numa palavra, ele nos dá uma palavra. Seja nós abrindo a Bíblia para meditar numa palavra, seja Deus usando alguém. E nós sabemos o que é que nós estamos vivendo, onde é que nós estamos precisando de um socorro, do milagre. Nós sabemos de que área da nossa vida é. Todos nós sabemos. Então, quando Deus ele fala, a gente entende que é com a gente, meu irmão, pode ter certeza que ali o milagre chegou. Jesus ele fala que o povo sofre por falta do conhecimento. Ali o milagre chegou. O milagre chegou. Deus fala conosco através daquela mulher do fluxo de sangue. Só que Deus vai deixar isso bem claro com o rei Ezequias. O rei Ezequias, aqui nós vamos entender também a confirmação do Velho Testamento com o Novo Testamento. O rei Ezequias, a Bíblia diz que ele adoeceu e era uma enfermidade mortal. Porque o próprio Deus falou para ele através de Isaías, profeta Isaías, nos dias do profeta Isaías, disse para ele que era para ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer e ele não ia viver. Porque se o mundo fala, se o médico fala, o outro fala, a própria situação mostra para a pessoa que não tem jeito, era o caso de Ezequias. Com certeza o rei Ezequias, ele tinha muitos recursos. Ele tinha muita gente ali à disposição dele. Ele era o rei. Mas a palavra fala que quando Deus fala que vai acontecer uma coisa, o mundo falando a gente pode duvidar. E pode se apegar em Deus que tem um socorro. E quando é o próprio Deus que fala que ele ia morrer, foi o caso de Ezequias, e ele não ia viver. Aí nós entendemos que Deus falou para ele, era uma enfermidade mortal, mas o que foi que ele fez? Ele reverteu aquele quadro. Ele mudou aquela situação. E Deus deixa bem claro para a gente ali através de Ezequias, que quando tudo diz para nós que não tem mais jeito, é aí onde entra a fé. Aquela dificuldade, aquilo que parecia aos nossos olhos impossível.
Se nós determinar e não duvidar no nome de Jesus, meu irmão, não é que vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Porque o próprio Deus falou. Glórias a Deus. Maria Bonfim, Genil. Glórias a Deus. Então o rei Ezequias, o que foi que ele fez? Ele tinha todo o recurso da terra. Ele tinha todo o recurso da terra. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Deus continua abençoando poderosamente em nome de Jesus. Todos os recursos da terra ali ele tinha. Mas não resolvia. Não resolveu. O que resolveu foi quando ele ligou direto no trono de glória. Ligou direto. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ligados no Espírito Santo do Senhor. Quando nós paramos para dar a mensagem, a palavra do Senhor, meu irmão, a gente conecta direto, que a internet ela é muito boa, mas não passa nem perto da conexão direto no trono de glória. Não passa nem perto. A internet hoje alcança os 4 cantos do mundo, mas não chega nem perto quando nós estamos conectados no Espírito Santo. Porque o rei Ezequias ele já tinha buscado todos os recursos, porque ele tinha a condição, o poder aquisitivo. Ele tinha as pessoas ali que podia fazer alguma coisa por ele, mas nada resolveu. O próprio Deus mandou dizer que aquela enfermidade ele não ia escapar. É aqui onde Deus deixa pra gente o que é que nós temos que fazer no momento difícil. É que nós temos que fazer sempre, diariamente. Não vamos esperar o momento difícil. Nós não podemos esperar o momento difícil. O negócio ficar totalmente difícil. Mas se acontecer, se a gente não fica na prática, aí Deus permite o tempo difícil, a gente aprende ali, através da palavra. Aí a gente aprende, aí a gente não pode desligar mais. A gente tem que ter uma prática de orar. É o que muda. Nós precisamos ter uma prática diária de orar, uma prática diária de meditar na palavra, de buscar a palavra, de estar ouvindo a palavra do Senhor, de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que ter essa prática constante, meu irmão, muda toda a nossa história. As pessoas que ela entende isso, meu irmão, o inimigo vai tentar cercar ela para poder atribular, mas não vai conseguir porque ela vai estar guardada. Porque ela vai estar guardada. Aqui deve ser isso. Mas quando nós vamos buscar a oficina, que nem o rei Ezequias ali, como não tinha mais jeito, foi a palavra diz que quando ele recebeu aquela notícia que ele ia morrer, que veio do próprio Deus, a palavra diz que ele virou para a parede. Ele virou para a parede e fez uma oração. Ele fez uma oração, não muito longa, uma oração curtíssima. Ele só falou a Deus que ele tinha andado com Deus. Que ele andou com inteireza de coração. Ele falou para Deus que ele era sincero com Deus. Ele fez uma oração curta. E a palavra diz que ele chorou muitíssimo. Chorou muito. Mas foi uma oração curta. Mas foi uma oração de coração. Foi uma oração de coração. Meus amados, uma oração sincera. Muda tudo. Muda tudo. Aquele camarada passou, Ezequias, o rei ali, ele passou da morte para a vida. Ele foi resgatado na hora da mão da morte.
A morte já tinha preparado ele. A morte já tinha preparado tudo. Aquela oração, a morte teve que largar. A morte teve que entregar. E quem foi que se livrou da mão da morte? Foi ele. Porque Deus já tinha falado para ele que ele ia morrer, ele não ia viver. Mas ele saiu da mão da morte. Entende que Jesus fala o que é ligado na terra é ligado no céu? Ele fez uma ligação direta, que a internet não chega nem perto. Ele conectou direto com o Pai. Direto com o Pai. Mas por que aconteceu isso? Ele não era uma pessoa que vivia de qualquer jeito com Deus. Ele não era uma pessoa que brincava com Deus. Foi ele mesmo que declarou na oração. Ele tinha andado com inteireza de coração. Meus amados, quando nós temos temor a Deus, a oração é poderosa. A oração poderosa é de quem teme a Deus. Tem pessoas que ela diz assim, que ela não sabe orar. Tem pessoas que dizem que não sabe orar. Mas se for uma pessoa que tem temor a Deus, tem sinceridade com Deus, ela lança uma palavra ali sobre ela mesma ou sobre outras pessoas, apresenta a Deus do seu jeito. Meu irmão, aquela que é a oração poderosa. É aquela oração que move o céu. É aquela oração que move o céu. Que esse entendimento, essa fé, ela vem através da palavra, de nós ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. A palavra diz que nós precisamos estar exercitando a nossa fé. Como é que nós exercitamos a fé? Se Deus não permitir situações difíceis na nossa vida, desagradáveis, como é que nós vamos exercitar a fé? Vocês entendem que Deus permite situação para nós exercitar a fé? Para nós entender o poder de Deus que está nas nossas vidas? Deus permite para nós exercitar, para nós entender a palavra dele que é para hoje. A palavra dele que é atual. É Deus falando com a gente aqui, através da palavra. E na hora, as coisas acontecem na hora. E essas coisas não dependem dos outros. Essas coisas dependem de nós mesmos, de nós. Nós podemos viver, Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós viver o sobrenatural.